Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de apresentar o professor Philippe Dubois, além das apresentações. Nascido em 1952, ele é professor no Departamento de Cinema e Audiovisual da Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris III, onde ele é titular da cadeira de Teorias das Formas Visuais. Além disso, depois de ter sido durante 6 anos vice-presidente dessa universidade, responsável pela sua política internacional, ele é desde setembro de 2012 membro sênior do Instituto Universitário da França. Atualmente ele é também professor convidado por 4 anos, de 2013 até 2017, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Ele publicou uma quinzena de livros e mais de uma centena de artigos sobre a fotografia, o cinema e o vídeo, entre os quais o ato fotográfico, sua primeira obra em 1983, traduzidas em várias línguas, e seu último livro se chama A Questão Vídeo, entre o cinema e a arte contemporânea, pelas edições Yellow Now, publicado em 2012. Ele foi crítico de fotografia, cinema e vídeo, redator da revista belga de cinema. Ele colaborou com a Cinémathèque Royale de Belgique e criou com esse último programa europeu a Arquimedia. Ele é também corresponsável por outras revistas. Então, eu deixo vocês aqui com o professor Dubois. Eu gostaria de dizer, obviamente, que eu vou fazer a tradução e que fazer uma certa ressalva que nós, professores e pesquisadores, enquanto ocupamos esse lugar, também ocupamos vários outros lugares, né? Inclusive outros lugares que não são os nossos, de intérprete e de tradutor. Esse é o meu caso aqui, não é? De qualquer forma, eu vou tentar fazer o melhor, não é? Antes de passar para o professor, eu também queria dizer que os 10 primeiros slides o professor preferiu que fosse uma parte teórica, onde a gente vai fazer um jogo de tradução, e depois nós vamos passar à discussão de imagens, no qual a discussão vai ser, a tradução vai ser quase sucessiva. O professor vai falar e eu vou falar em seguida, né? Então, eu espero não atrapalhar a compreensão de quem sabe o francês. É só para tentar facilitar, não é? Para que todo mundo possa compreender da melhor maneira o professor. Espero não atrapalhar, espero mais ajudar do que atrapalhar. Com Philippe Dubois. Bom dia a todos. Ce seront mes seuls mots en portugais. Essas serão as minhas únicas palavras em português. Et je m'excuse de ne pas parler le portugais alors que je viens si souvent au Brésil. Porque eu venho tão frequentemente ao Brasil. Donc je voudrais d'abord remercier l'Université du Pará, l'Université Então, eu fédérale. gostaria primeiro de agradecer à Universidade do Pará, Et spécialement Ivania. especialmente Ivânia. Et remercier aussi Nilton, qui est un ami et qui m'a Agradecer beaucoup a aidé mim, dans cette que sou um présentation. amigo que muito ajudou nessa apresentação. Obrigado. Et j'espère que ça va fonctionner E espero convenablement. que isso vai funcionar da maneira como a gente pensou. Nous allons devoir trouver le bon rythme. A gente deve encontrar o melhor ritmo para a tradução. Pas trop vite, Nilton. Não muito rápido. Newton. Alors, je vais vous parler donc de post-photographie. Bom, eu vou falar da pós-fotografia. Je vais expliquer ce que c'est Eu vou explicar o que é isso. et proposer quelques pistes de réflexion sur l'idée que la post-photographie est la transformation d'un régime de visualité qu'on appelle la photographie et qui est bien connu. E vou propor algumas pistas de reflexões sobre as transformações de um regime de visualidade. L'argument général, O argumento introdutório c'est s'interroger sur ce que devient la photographie, au sens classique du terme, quand on fait des images inventées par ordinateur
ou simplement traitées par le numérique. Então, o professor pergunta o que se tornou a fotografia no sentido clássico do termo, quando se fazem imagens inventadas pelo computador ou até mesmo simplesmente tratadas digitalmente. Est-ce encore de la photographie et dans quel sens? Isso é ainda fotografia? E em que sentido? Et où est-on passé à autre chose et dans ce cas à quoi? Ou se passou a uma outra coisa? E nesse caso, a quê? Peut-on dire et dans quelle mesure qu'on a changé de régime de visualité? Pode-se dizer em que medida que se mudou de regime de visualidade? Je développe un peu cet argument. Eu desenvolvo um pouco esse argumento. Pour discuter de ce soi-disant changement, je veux d'abord éviter de parler simplement du passage d'une pratique spécifique, la photographie, au règne de l'image, indifférenciée et généralisée dans le tout numérique. Cette façon de faire, qui est aplatie, aplatissante et banale, ne mène à rien qui soit pertinent selon moi. Para discutir essa tão chamada mudança, quero primeiro evitar de falar simplesmente da passagem de uma prática específica, a fotografia, ao reino da imagem, indiferenciada e generalizada no todo digital. Essa via plana e banal não leva a nada que seja pertinente. Alors ce que je voudrais faire, c'est plutôt essayer de penser ce qui reste de la photographie dans ces pratiques dites post-photographiques et qui ne sont pas si nouvelles qu'elles en ont l'air. Gostaria de outra forma tentar pensar o que resta da fotografia em suas práticas, aliás, não tão novas assim, ditas pós-fotográficas. Je le ferai en me concentrant sur des images d'art et des pratiques d'artistes, et en gardant bien en tête tous les enjeux de ce qui fait la photographie. Je voudrais étudier plus particulièrement les changements de dispositifs, d'usage et de valeurs qui accompagnent ces pratiques contemporaines, et montrer du même coup comment il s'agit peut-être de faire bouger un régime de visualité établi par une suite d'expériences visuelles profondément variées. Ao me concentrar mais sobre imagens de arte e de práticas de artistas, tendo em mente todos os jogos dos quais se faz a fotografia, gostaria de estudar mais particularmente as mudanças de dispositivos, de usos e de valores que acompanham as práticas contemporâneas e mostrar ao mesmo tempo como se trata talvez de fazer-se movimentar um regime de visualidade estabelecido por uma continuidade de experiências visuais profundamente variadas. Juste une petite parenthèse Apenas um pequeno parênteses pour faire un parallèle para fazer um paralelo avec cet argument, com esse argumento, qui concerne non plus la photographie mais le cinéma, que diz respeito não mais à fotografia, mas também ao cinema, et qui concerne ce qu'on appelle parallèlement à post-photographie, le post-cinéma. e que diz respeito, junto com a fotografia, o que ele chama de pós-cinema. La question est la suivante: que devient le cinéma quand on a quitté le cinéma? A questão é o que se transforma o cinema quando a gente deixou o cinema, de fazer cinema. Voilà. Le cinéma comme forme, comme support, comme institution, comme dispositif classique. A questão então é o que se torna o cinema quando se deixou o cinema como forma, como suporte, como instituição, como dispositivo clássicos. Plus particulièrement, lorsque le cinéma sort de la salle de cinéma, où il avait sa spécificité et sa force, à nul autre pareil, et qu'il gagne de nouveaux espaces de vision. Mais particularmente quando o cinema sai da sala de cinema, onde ele tinha sua especificidade e sua força, que não tem nenhum outro aparelho, e ganha novos espaços de visão. Autres espaces de vision, comme par exemple les espaces d'exposition du musée ou de la galerie d'art. Como os espaços de exposição de museu e de galeria de arte. Ou encore comme les espaces publics et extérieurs des projections d'images dans les villes. Ou ainda como os espaços públicos exteriores das projeções de imagens nas cidades. Ou encore
les espaces privés de la vision individuelle sur nos petits écrans, nos petits appareils quotidiens, les ordinateurs portables, les smartphones, etc. Ou ainda como os espaços privados da visão individual em nossos pequenos aparelhos cotidianos, computadores, smartphones, etc. Là aussi, la question est, que reste-t-il du cinéma dans tout cela ? Dans les installations vidéo, dans les projections, dans les salles de théâtre ou de concert, sur les téléphones portables, dans les avions ou les taxis, dans les vitrines des grands magasins, sur les façades d'immeubles. Que reste-t-il du cinéma ? O que sobrou do cinema? Aqui também essa é a questão. O que resta do cinema em tudo isso? Nas instalações de vídeo, nas projeções, nas salas de teatro ou de concerto, nos celulares, nos aviões, nos táxis, nas vitrines de grandes lojas, nas fachadas de prédios, etc. Ce n'est pas tellement la question de la mort du cinéma, dont on nous rabat les oreilles depuis tant et tant d'années, qui est en question. Mais au contraire, c'est la question de son expansion, expanded and extended cinéma, de sa démultiplication, de sa puissance de contamination hors du dispositif de la salle. Não é a questão da morte do cinema que se repete em nossos ouvidos desde tantos e tantos anos que está em questão, mas o contrário, sua expansão, expanded and extended cinema, sua multiplicação, seu poder de contaminação. Et la vraie question, elle est celle-ci, pourquoi continue-t-on d'appeler cela du cinéma ? Quelle est la force de cette forme cinéma qui, à l'opposé de ce que prétendent les esprits un peu chagrins, gagne du terrain, pas mort du tout, et à quel prix ? A verdadeira questão é esta: por que continuamos a chamar isso de cinema? Qual é a força dessa forma cinema que, contrariamente do que pretendem os espíritos tristes, ganha terreno e a que preço? Ça, c'était l'argument général post-photographie, post-cinéma. Esse é o argumento geral, depois do argumento geral sobre a pós-fotografia e o pós-cinema. Je rentre maintenant dans la question vraiment, je l'aborde. Eu vou entrar agora verdadeiramente sobre a questão. Et d'abord, Que eu abordo. vous le voyez dans cette petite slides, diapositive, une sorte de synthèse. Vocês vão ver nesses pequenos slides, nesses diapositivos, tipo de síntese pour rappeler des choses bien connues sur para la photographie classique. lembrar de coisas bem conhecidas com a fotografia clássica. La photographie comme régime de visualité, elle a souvent été pensée à l'aide de toute une série de points que je vais rappeler. A fotografia como regime de visualidade frequentemente foi pensada como uma série de pontos que ele vai colocar. Premier point, une image captée, enlevée, prélevée au monde. C'est une pratique liée à l'idéologie de la prise de vue. A primeira é uma imagem captada, tirada, capturada do mundo, uma prática ligada à ideologia da tomada de vista. Le mot important, c'est prise, tomar. A palavra mais importante é a palavra tomar. Em francês, prise de vue. Deuxièmement, c'est aussi pensé comme une image mimétique. C'est-à-dire que de ce geste de prise par transfert, ce qu'on a appelé les théories de l'index, on est passé à une pensée de la reproduction par ressemblance, l'icône. On a appelé la photo à l'image de la chose. Em segundo lugar, ele vai tratar de uma imagem mimética, desse gesto de tomada por transferência, o index. Se passou a um pensamento da reprodução por semelhança, o ícone, da foto à imagem da coisa. Troisième petit rappel, la photographie est aussi pensée comme une image saisie d'un coup, c'est-à-dire en une fois et en un instant. C'est ce que j'ai appelé dans l'acte photographique le coup de la coupe, l'idée d'un bloc indivisible d'espace-temps, qui est lié à l'idéologie de l'instantané photographique. Em terceiro lugar, ele vai falar de uma imagem tomada de repente, de uma vez em um instante, do qual ele tratou no seu livro O Ato Fotográfico, no capítulo 4, chamado de O Golpe do Corte. Ele vai pensar a ideia do bloco indivisível de espaço-tempo ligada à ideologia do instantâneo. Quatrième caractéristique,
On a aussi souvent pensé la photographie comme une image figée, c'est-à-dire un moment immobilisé, statufié, pétrifié. J'ai parlé de l'effet méduse, la médusation, de la pose éternisée, de la fixité absolue d'une image arrêtée, comme un arrêt sur image de la vie même. E nesse quarto ponto ele vai tratar de uma imagem cristalizada, de um momento imobilizado, feito uma estátua, petrificado, que ele chama de o efeito medusa, a pausa, aquela pose eternizada, a fixação absoluta de uma imagem parada, como um congelamento da imagem da própria vida. Caractéristique suivante, on a pensé la photographie aussi comme une image document, c'est-à-dire comme le témoignage d'un être là des choses, d'une réalité référentielle qui est fournie sans son sens. Un document qui atteste simplement mais nécessairement d'un état des choses. Ce document, qui peut être monumentalisé, qui peut acquérir une valeur symbolique particulière, est donc porteur d'un principe fondamental: la photo serait l'expression du devenir archive du monde. Uma próxima característica é tratar a imagem como documento, que testemunha um estar lá das coisas, de uma realidade referencial, sem necessariamente fornecer seu sentido. Um documento que atesta simplesmente, mas necessariamente, um estado das coisas. Esse documento, que pode ser monumentalizado, adquirir um valor simbólico particular, é então portador de um princípio: a foto como expressão do tornar-se arquivo do mundo. Enfin, dernière caractéristique que je pointe, la photographie comme image d'absence, c'est-à-dire comme trace ou empreinte, comme reste de quelque chose qui disparaît, qui a disparu ou qui va disparaître. Le souvenir de ce fameux « ça a été » de Roland Barthes, une mémoire d'un passé qui nécessairement s'efface. E a última característica, nessa última característica, ele vai tratar de uma imagem de ausência, como se fosse uma pegada, um resto de alguma coisa que desaparece, que desapareceu ou que vai desaparecer. A lembrança de um isso foi, retomando Barthes, uma memória de um passado que se apaga. Par rapport à cette conception classique de la Em relação a photographie, essa concepção fotográfica je voudrais donc détailler eu en 8 gostaria points então de detalhar em 8 pontos différentes caractéristiques de diferentes ce que devient la características photographie quand do elle que est se tornou a fotografia, post-photographique. e a gente chamou de pós-fotografia. La post-photographie, A pós-fotografia, notamment mais non exclusivement par le traitement numérique des notadamente, images, mas não exclusivamente pelo tratamento das imagens, peut être vue comme un régime de visualité transformé de la photographie et ou du cinéma. Là, la distinction n'est plus très pertinente. Et ces transformations de l'image vont porter sur une série d'aspects que je vais énumérer. então eu retomo. A pós-fotografia, notadamente, mas não exclusivamente pelo tratamento digital das imagens, pode ser vista como um regime de visualidade transformado da fotografia e ou do cinema. A distinção deixa de ser pertinente. Essas transformações da imagem levam, por exemplo, a 8 aspectos que o professor vai destacar. Premier aspect, la question de la captation à partir du réel. Que se passe-t-il si l'image n'est plus prélevée au monde, mais qu'elle est inventée, de toutes pièces ou partiellement, par l'ordinateur? Si le réel qu'elle représente n'est plus la trace d'un être là, d'une existence des choses, mais qu'elle nous donne à voir un monde qui n'existe pas dans la réalité visible. Peut-on avoir affaire à une photographie qui serait ontologiquement fictive ou fictionnelle? On aurait alors affaire à une image fiction plutôt qu'à une image trace. A questão da captação a partir do real. O que acontece se a imagem não é mais capturada do mundo, mas inventada inteira ou parcialmente pelo computador? Se o real que ela representa não é mais o traço de um estar lá,
de uma existência das coisas, mas ela nos dá a ver um mundo que não existe na realidade visível? Pode ainda se tratar de uma fotografia que seria ontologicamente fictícia ou ficcional, uma imagem-ficção mais que uma imagem-traço? Deuxième questionnement, la question de la mimésis. Que se passe-t-il si la photographie ne reproduit pas le monde tel qu'on le perçoit, mais qu'elle nous donne à voir des choses qui sont invisibles par principe? La vieille notion de ressemblance, la mimésis, est-elle encore superposable à la notion d'index ou d'indice? A questão da mimesis. O que acontece se a fotografia não reproduz o mundo da maneira como percebemos, mas nos dá a ver coisas que são invisíveis por princípio? A velha noção de semelhança, a mimesis, ainda está superposta à noção de índice? Troisième élément, troisième point, la question du document et de l'archive. Que se passe-t-il si l'image s'invente elle-même comme document, c'est-à-dire si elle devient une fabrication de traces? Peut-elle donner lieu à la constitution d'archives fabriquées? Et celles-ci sont-elles nécessairement fausses? C'est-à-dire, que devient le critère de vérité de l'image quand on est hors du réel, avec ses corollaires, facticité, fausseté, fictivité, feintise, etc. A questão do documento e do arquivo. O que acontece se a imagem ela própria se inventa como documento? Se ela se torna uma fabricação de traços? Será que ela pode dar lugar à constituição de arquivos fabricados? E são eles necessariamente falsos? Qual se torna o critério de verdade da imagem fora de real, com seus corolários, facticidade ou falsidade? Ficcionalização ou fingimento? Quatrième point, il n'y en a que 8, rassurez-vous, ça ira vite. A gente só tem 8, vai ser rápido. La question du stock et des flux. Que se passe-t-il si la photographie n'est plus prélevée et si elle ne se stocke plus quelque part, si elle n'est plus matérielle, si elle n'a plus son lieu? Par exemple, si elle est seulement un flux, une masse infinie de données qui circulent sans fin sur les réseaux informatiques, une pure mémoire qui se fait, se défait et se refait à chaque instant, de façon continue et sans limite. A questão do armazenamento e dos fluxos. O que acontece se a fotografia não é mais capturada e se ela não se armazena mais em qualquer lugar? Se ela não é mais material, se ela não tem mais seu lugar? Por exemplo, se ela é apenas um fluxo, uma massa infinita de dados que circulam sem fim sobre as redes informáticas, uma pura memória que se faz, se desfaz e se refaz a cada instante de maneira contínua e sem limite. Cinquième point, la question de l'unité spatio-temporelle de l'image. Que se passe-t-il si l'image n'est plus un bloc, fait d'un seul coup, dans son entier, à la prise de vue? Par exemple, si elle résulte d'un assemblage mixte d'éléments rapportés, si on a affaire à une image composite, faite de matériaux hétérogènes, de provenances diverses, mais dont l'apparence d'ensemble continue de faire illusion d'unité et de totalité parce que les coutures sont invisibles, masquées ou dissimulées. A questão da unidade do espaço temporal da imagem. O que acontece se a imagem não é mais um bloco feita de uma imagem só inteiramente, pela tomada de vista, por exemplo, se ela resulta de um conjunto misto de elementos reportados, se se trata de uma imagem composite, feita de materiais heterogêneos de proveniências diversas, mas cuja aparência de conjunto continua a dar a ilusão de unidade e de totalidade, porque as costuras são invisíveis, mascaradas, dissimuladas. Sixième point, la question de la fixité de l'image. Que se passe-t-il si l'image photographique est animée par des logiciels, par exemple? Si elle semble nous donner à voir du mouvement, si elle est travaillée par un temps long, duratif, évolutif, peut-on avoir une photographie qui bouge, une photographie qui dure, etc.
A questão da fixação da imagem. O que acontece se a imagem fotográfica é animada por programas de computador, por exemplo? Se ela parece nos dar a ver o movimento, se ela é trabalhada por um tempo longo, durável e evolutivo. Pode-se ter uma fotografia que se movimenta, uma fotografia que dura. Septième point, l'avant-dernier, la question de la matérialité de l'image. Que se passe-t-il si l'image photographique n'est plus un objet matériel, tangible, palpable, concret, comme par exemple un papier, une plaque de verre ou de métal, un album, tout ce qui fait qu'elle peut s'imprimer sur un support physique. Par exemple, si elle devient immatérielle, impalpable, intouchable, si elle n'est plus qu'un processus, un transport, une projection par exemple, ou une circulation, une information, numérique ou pas. A sétima questão é a questão da materialidade da imagem. O que acontece se a imagem fotográfica não é mais um objeto material, tangível, palpável, concreto, como por exemplo um papel, uma placa de vidro ou de metal, um álbum, tudo que faça com que ela possa se imprimir em um suporte físico. Por exemplo, se ela se torna imaterial, impalpável, intocável. Se ela não é mais um processo, um transporte, uma projeção, por exemplo, uma circulação, uma informação, digital ou não. Et enfin, dernière caractéristique, la question de l'absence. C'est une question un peu plus philosophique. Que se passe-t-il si l'image ne se donne plus comme trace d'une absence, comme signe de ce qui a disparu? Peut-elle devenir l'affirmation d'une pure présence, d'une chose en soi qui se définirait phénoménalement hors de tout rapport à son autre comme absence? E a última questão, que ele diz que é um pouco filosófica, é a questão da ausência. O que acontece se a imagem não se dá mais como traço de uma ausência, como signo do que desapareceu? Ela pode se tornar a afirmação de uma pura presença, de uma coisa em si que se definiria fenomenalmente fora de toda relação com seu outro como ausência? Voilà, ce sont des questions. Bem, essas são as questões. Je n'ai pas de réponse à ces Eu não questions. tenho as respostas para essas questões. C'est le propre de la recherche. É o próprio da pesquisa. Mais par contre, il y a des Mas, por images, outro lado, tem imagens. et ces images peuvent E être essas des imagens hypothèses par rapport à ces questions. podem ser hipóteses de respostas para essas questões. Et donc, nous allons maintenant E, passer portanto, à un nós vamos deuxième temps, passar ao segundo tempo, qui est d'examiner quelques images que é para examinar algumas imagens qui sont des possibilités de que réponse são à ces questions. possibilidades de resposta para essa questão. Les images que nous allons voir As imagens que a gente vai ver ne sont pas toutes des não photographies. são todas fotografias, no sentido do termo. Vous allez voir que certaines sont des images Vocês vão ver que incertaines. algumas são imagens incertas. Photographie, cinéma, vidéo, on ne Fotografia, sait pas. cinema, vídeo, a gente não sabe na verdade. Le régime de O visualité regime que de le numérique visualidade, permet. o regime de visualidade que o digital permite, na verdade. Permite, é a mistura do francês com o português. Alors, nous allons le faire en étudiant, en Nós vamos regroupant fazer ces isso images estudando e reagrupando essas imagens autour de 4 types de configuration post-photographique. em torno de 4 títulos de configuração de fotografias. D'abord, une série d'images qui tournent autour de l'idée de la photographie comme fiction. Primeiro, uma seriação de imagens que diz respeito à foto que ficcionaliza. La photographie qui produit de la fiction. A fotografia que produz a ficção. Vous allez voir comment. Il y a différentes, Vocês vão ver como. différentes manières de faire. Tem diferentes maneiras de je fazer. détaillerai. Ensuite, la photographie qui bouge. Em seguida, a fotografia que se movimenta. La photographie qui produit du mouvement. A fotografia que produz movimento. Ça semble contradictoire. Isso parece contraditório. Tout comme la photographie qui est un document qui Também témoigne com de a la réalité. fotografia, que é um documento que testemunha a realidade.
La troisième configuration type, c'est la photographie qui s'immatérialise elle-même. A terceira configuração é a foto que se imaterializa. É a foto que ela mesma se imaterializa. A própria foto se imaterializa. Elle n'est plus un objet. Ela não é mais um objeto. Alors, qu'est-ce qu'elle peut être? Então, o que ela pode ser? Quelque chose dans l'espace. Qualquer coisa no espaço? La photographie aussi, la dernière A configuration, fotografia também é a última configuração. qui s'assemble elle-même. É a foto que se junta. Que se junta a ela mesma. Vous allez voir ce que ça veut dire. ça. Vocês vão ver o que isso significa. Donc, premier point, la photographie qui fictionne, qui développe l'idée de fiction. Primeiro ponto, a fotografia que dá a ideia de ficcionalização, de ficção. Je vous donne ici une image Eu mostro para vocês uma imagem du photographe Jeff. do fotógrafo Jeff Wall, Voilà. Une image assez connue du uma photographe imagem Jeff Wall, bastante conhecida, photographe américain, fotógrafo célèbre, americano célebre, qui se définit comme un artiste, que se define como um artista, qui utilise la que photographie utiliza a fotografia à sa manière. da sua maneira. Mimic, c'est une photographie qui est Mimic assez ancienne, é uma fotografia que é bastante antiga, 1982, de 1982, qui n'est pas une photographie numérique, que não é uma fotografia digital, mais qui est très complexe. mas que é muito complexa. Et surtout qui répond à un principe fondamental. E, sobretudo, que responde a um princípio fundamental. D'un côté, se donner comme De um lado, se un dá instantané como photographique. um instantâneo fotográfico acontece. C'est comme une photographie de rue, É como uma fotografia de rua, comme si le photographe s'était trouvé dans la rue como se essa fotografia tivesse sido tirada na rua, et avait photographié sur le vif ce que nous voyons. e como se o fotógrafo tivesse tirado a fotografia na rua e a gente estivesse vendo o que realmente estivesse acontecendo. Le modèle, c'est la photographie de rue. O modelo é a fotografia de rua. Et la logique, c'est celle de l'instantané, la E photographie a prise lógica sur é le aquela vif. do instantâneo. É aquela de ser considerada como real. Porque, na Prise verdade, sur le vif. Pas comme du réel. Attends, tu ele vas me trop vite. corrige. Não é como real, mas é uma foto tomada como uma experiência viva. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que- Foi melhor na segunda tentativa. Ce qui n'est pas nécessairement la réalité. Bon. Qu'est-ce qu'on voit? O que a gente vê? 3 personnes 3 pessoas qui marchent sur un trottoir de la ville de Vancouver. que andam numa rua De la ville de Vancouver. da cidade de Vancouver. Un Asiatique, Um asiático, bien habillé, bem vestido, d'une certaine classe sociale, de aisée. uma certa classe social, Et à côté de lui, un couple, e do lado dele um casal. un barbu, un peu hippie, O rapaz barbudo, um pouco hippie, qui prend par la main sa compagne, que puxa pela mão a sua companheira. qui la traîne un petit peu, c'est lui qui mène, elle doit suivre. Ele deve seguir ele a arrasta, ele a puxa. Et au moment où il E tem um momento em que ele dépasse l'asiatique, e tem um momento em que ele vai na frente, ele ultrapassa o asiático. il le regarde et il fait ce petit geste en Et- tirant les yeux en arrière. Ele olha pro asiático e faz esse gesto, olhando para trás pro asiático. On peut interpréter comme A un, gente pode interpretar comme un geste de moquerie, como de gesto de désignation gozação, raciale. como um gesto de preconceito racial. Bon. Il y a la différence sociale, la Tem a différence diferença raciale, social, tem a diferença racial, la différence à tous les niveaux qui est a diferença em todos en os jeu dans cette níveis photographie. que está em jogo nessa fotografia. Maintenant, je vais vous lire un petit texte Eu vou ler um pequeno texto, não é qui tão est le pequeno assim, commentaire que Jeff Wall a fait de cette photographie. que é o comentário que o Jeff Wall fez dessa fotografia. Mimic est une des images dans lesquelles j'ai investi le plus d'énergie. Mimic é uma das imagens nas quais eu investi mais energia Et dont j'ai été le plus satisfait.
e com a qual eu fiquei mais satisfeito. J'avais cherché à reprendre et à transformer la photo de rue. Eu tinha procurado retomar e transformar a foto de rua. Je pouvais désormais me rendre compte de l'expérience qui est le propre de la street photography. Eu podia, de agora em diante, me dar conta da experiência do que é a própria street photography. La confrontation avec un inconnu dans la rue. O confronto com um desconhecido na rua. C'est comme dans les photographies de Henri Cartier-Bresson avec sa théorie de l'instant décisif. É como nas fotos de Henri Cartier-Bresson com sua teoria do instante decisivo. Mais ici, j'ai transformé complètement le geste en opérant selon d'autres règles à une autre échelle. Mas aqui transformando completamente o gesto e operando segundo outras regras a uma outra escala. En dirigeant des acteurs et en inventant une composition. Dirigindo atores e inventando uma composição. Autrement dit, ce que vous voyez sont des acteurs. Então, como a gente está dizendo, o que vocês estão vendo aí são atores. Comme au cinéma, on choisit des acteurs pour Como jouer no une scène. cinema a gente tem os atores que vão representar um papel. Eles estão representando um papel. Et il dit lui-même, j'ai inventé une composition. Ele mesmo inventou essa composição. Ce n'est pas une image de rue. Não é uma imagem de rua. C'est une image intégralement mise en scène. É uma imagem integralmente composta. É uma imagem totalmente de mise-en-scène. Isso é uma mise-en-scène que a gente está vendo. Avec toute la conscience de ce qu'implique de fiction le geste de la mise en scène. Pardon? Tu lis ou tu dis? Je dis. Avec la conscience Com a consciência de tout ce qu'implique de tudo o que implica, de fiction le geste de la de mise en tudo que scène. implica a ficção no gesto dessa mise-en-scène, dessa composição. Je reprends la lecture du passage. D'accord. Tá bem. Je monumentalisais la photo de rue. Eu monumentalizava a foto de rua. Le corps humain à l'échelle où il apparaît dans la peinture d'histoire. O corpo humano na escala na qual ela aparece na pintura de história. Faire se rencontrer le genre documentaire et la peinture d'histoire. Fazer se reencontrar o gênero documentário e a pintura da história. Dans la peinture d'histoire, vous le savez, la taille, l'échelle du corps humain na est pintura, l'échelle réelle. na pintura da história, como vocês sabem, o tamanho do corpo é na escala real. Donc c'est une photographie qui fait 2 mètres de haut. Então, é uma fotografia que tem 2 metros de tamanho. Bien sûr, ici, on peut voir que la performance des acteurs ne réside pas dans la gestuelle, mais plutôt dans le travail de mise en scène de cette reconstitution, de telle sorte que la photo semble absolument prise sur le vif. É claro aqui que podemos ver que a performance não reside no gestual dos atores da foto, mas muito mais no trabalho de mise-en-scène dessa reconstituição da maneira que a foto parece parece absolutamente ter sido tomada em um instantâneo. Ou bien encore qu'il puisse s'agir d'un arrêt sur image cinématographique. Ou ainda que possa se tratar de uma imagem cinematográfica congelada. Tous les détails sont extrêmement pensés, Todos os detalhes são extremamente pensados, afin que rien n'échappe à ce sentiment d'instantanéité. a fim de que nada escape a esse sentimento de instantaneidade. En regardant la photographie célèbre de Charles Nègre qui m'a inspiré, c'est une photographie connue, Ao olhar a célebre fotografia de Charles Nègre, que me inspirou, que é uma fotografia bastante conhecida, on se rend compte de l'extraordinaire investissement nécessaire à la réalisation de cet effet de réel. nos damos conta do extraordinário investimento necessário na realização desse efeito de real. Alors que l'image est en même temps une condensation étonnante de multiples couches de signification. Enquanto a imagem é ao mesmo tempo uma condensação impressionante de múltiplas camadas de significações, do tipo Une altercation, uma briga, la complexité des expressions de chaque visage, a complexidade das expressões de cada rosto,
la question du racisme, a questão do racismo, la moquerie méchante, a gozação malvada, la domination de l'homme sur la femme, a dominação do homem sobre a mulher, la différence de classe sociale, a diferença de classes sociais, la violence de l'homme qui tire sa femme, a violência do homem que puxa a mulher, le barbu post-hippie, o barbudo pós-hippie, la jeune femme en short rouge et maillot blanc, a jovem de short vermelho e blusa branca, que évoquant le drapeau japonais, evoca a bandeira japonesa. la rue prise dans sa profondeur, A rua tomada em sua profundeza, le groupe qui marche vers le photographe, comme chez Gary Winogrand, o grupo que anda em direção ao fotógrafo, como em Gary Winogrand, la lumière dont les ombres sont parfaitement dirigées dans l'axe de la prise de vue, a luz cujas sombras são perfeitamente dirigidas no eixo da tomada de vista. l'effet série américaine des années 70, Isso cria um efeito de série americana dos anos de 1970, comme les rues de San Francisco, como as ruas de São Francisco. etc. Ce qui est fugace au cinéma O que é fugaz no cinema est ici figé de telle sorte qu'aucun défaut de jeu, d'accessoires, de lumière, de cadrage n'échappe au spectateur. O que é fugaz no cinema, aqui nessa foto, está cristalizado de tal maneira que nenhum defeito de interpretação, de acessório, de luz, de enquadramento escapasse ao espectador. Voilà. Ce commentaire désigne bien Esse comentário designa bem que la photographie que a que nous voyons ici n'est pas une photographie não é captée, uma fotografia capturada, mais une photographie entièrement fabriquée mas uma fotografia inteiramente fabricada. par des moyens classiques, pas par des moyens technologiques, Não é por meios clássicos, por meios tecnológicos, mais qu'elle est conçue comme mas ela é concebida l'imitation como limitação de l'instantané pris sur le vif. do instantâneo, de uma imagem instantânea tomada na rua. C'est ça. Autre image de Jeff Wall, je vais aller plus vite, je ne vais pas faire Outra imagem de Jeff Wall, já vai fazer isso mais rápido. un petit peu plus tardive. An eviction, une expulsion. An eviction, uma expulsão, significa. Nous voyons une vue prise A gente d'ACO, vê d'un quartier uma résidentiel. vista grande tomada de alto em um bairro. Nous voyons différentes voitures Nós arrêtées dans la vemos rue, diferentes carros parados na rua, des gens qui semblent sortis de la voiture et regarder pessoas vers, que parecem sair do carro para olhar o que está acontecendo, pour regarder vers la voiture de police, qui est la troisième voiture. para olhar o carro de polícia, que é o carro amarelo, Et on voit alors, en petit, deux policiers expulser un homme de sa maison en le e a tirant. gente vê dois policiais expulsando um homem da sua casa. Derrière ces deux personnes, la femme court après son mari que les policiers veulent E atrás emporter. dessas três pessoas, com o policial, tem a mulher que corre atrás do homem. Là aussi, on pourrait tenir le même raisonnement que sur Mimic. Aqui também a gente poderia tomar o mesmo pensamento da mímica. Une photographie instantanée Uma prise sur le vif fotografia d'un événement social, une expulsion. tomada como não é como real, tomada como um instantâneo, uma foto instantânea tirada na rua. É assim que ele quer que a gente entenda. Mais là aussi, la photographie est intégralement mise Mas en a scène. fotografia é integralmente uma composição. Essa fotografia é inteiramente uma mise-en-scène. Mais ici, en plus, elle est mise en Mas além scène disso, ela é uma mise-en-scène avec des moyens numériques. com meios digitais, construída por meios digitais. Numériques comme on pouvait le faire à la fin des années 80. O digital da maneira como a gente poderia fazer no final dos anos 80. C'est-à-dire que cette image est composite Isso quer dizer que essa imagem é composite, um termo em inglês. et que les différents personnages, les Que os voitures diferentes par exemple, personagens do carro, por exemplo, n'étaient pas là. essas pessoas do carro, elas não estavam lá. Ils ont été insérés dans l'image Elas foram après coup. inseridas na imagem, depois da foto. Chaque détail de cette Cada image detalhe dessa imagem est une prise de vue séparée é uma tomada et de le vista tout a été assemblé separada dans l'image finale numériquement. que foi acrescentada à imagem digitalmente.
D'autre part, De outra forma, cette même photo essa mesma fotografia possède plusieurs versions différentes. possui diferentes versões. Qui sont troublantes. Regardez bien l'image ici. Regardez par exemple la voiture à l'avant-plan. Que são problemáticas. Por exemplo, vejam o último carro bem aqui no fundo e o homem também. Et no l'homme fundo qui est da à rua. côté sur le trottoir. O homem que está na calçada. Et puis No regardez final la da deuxième foto. voiture et l'homme à côté. Depois olhem, por favor, o segundo carro e o homem que está na frente do carro. Et voici la suivante. E a próxima. Regardez, la voiture n'est pas la même. Le personnage n'est pas au même endroit. Vejam que agora os personagens não estão no mesmo lugar. Quando a mulher olha a foto, não tem os mesmos personagens. Ça ne peut pas être une photographie prise sur le vif. Isso não pode ser uma fotografia instantânea, de um instantâneo na rua. En plus, sur des petits écrans qui sont placés à côté de la photographie quand on Além l'expose, disso, há pequenas telas que são colocadas ao lado da fotografia. on voit des gros plans A gente vê num plano detalhe, sur des petits écrans vidéo, em pequenas telas de vídeo, des gros plans en mouvement de l'expulsion, planos em detalhes do movimento da expulsão. où le mari embarqué et les policiers qui le tirent Onde o marido está brigando com o policial que está puxando ele. sont en mouvement. E isso parece o movimento. Donc la photographie est pas une Então, a photographie fotografia seulement. não é uma fotografia somente. Elle a aussi été filmée Ela en é vidéo também filmada em vídeo. et les images vidéo sont montrées E en as même temps que imagens l'image vídeo são photographique, mostradas ao mesmo tempo que as imagens fotográficas, qui elle-même comporte plusieurs versions. que elas mesmas comportam várias versões. On est donc dans un dispositif où on n'a pas une A gente image está d'un então em um événement pris en dispositivo une que a fois. gente não tem um acontecimento tomado de uma única vez. Troisième photographie de Jeff Wall, Terceira fotografia de Jeff Wall, Milk. Milk, leite. Cette image pourrait aussi Essa passer imagem pour une poderia photographie também instantanée. passar por uma fotografia instantânea, tirada como se fosse um instantâneo. On voit, toujours dans la rue, A un gente jeune vê homme sempre na rua um homem au soleil debaixo do sol qui écrase un pack de lait qui que explose. estoura uma caixa de leite, que explode essa caixa. Il est assis par terre, Ele está sentado no chão. il n'a pas de chaussettes dans ses chaussures. Ele não tem meias nos seus sapatos. On ne sait sapatos pas très sem bien. meias. Est-ce que c'est A gente não sabe muito bem se un SDF, je sais pas, un se ele clochard, é enfin, se ele quelqu'un é um qui vit dehors. mendigo, se ele é um morador de rua. On ne sait pas pourquoi il est A gente não énervé. sabe por que ele apertou, porque ele fez explodir a caixinha do leite. Donc on pourrait prendre cela aussi pour un A gente instantané de la poderia vie, também acreditar que isso é um instantâneo, é uma foto instantânea, mais en fait cette photo est montrée mas na verdade essa foto ela é mostrada avec une série d'autres images por meio de uma série de outras imagens. E a gente vai ver essas imagens que compõem essa foto. qui sont des photos qui sont des sources São pour Jeff fotos Wall que são de sa fóteis composition. para Jeff Wall para compor aquela imagem que a gente viu. Une image de Jackson Pollock Uma imagem de Jackson Pollock laissant dégouliner la peinture sur une toile couchée au sol, dripping. Por meio da qual ele usa uma técnica que se chama em inglês dripping, que é fazer escorrer os desenhos Dégouliner na tela. la peinture. Ele faz escorrer a pintura na tela. Une photographie Polaroid de David Hockney, Uma Bigger fotografia Splash, Polaroid que se chama Big Splash, é a segunda em azul. une éclaboussure. Et la série de Eggleston sur la depois- goutte de lait qui explose sur une plaque de verre. E depois a série de Eggleston, de uma gota de leite que explode dentro de um prato, aquela última. Toutes ces images Todas essas sont la imagens matière visuelle intégrée São material visual integrado dans Milk. em Milk. Return. Vamos voltar à outra foto que a gente viu lá do leite. Toutes les images que vous avez vues Todas as sont la imagens que source de vocês cette viram image.
fazem parte da constituição da mise-en-scène dessa imagem criada por Jeff Wall. Et Jeff Wall dit cette image, c'est une composition picturale. Jeff Wall fala que essa imagem é uma composição pictural. Et pas du tout un instantané photographique pris dans la De rue. jeito nenhum um instantâneo, uma foto instantânea tirada na rua. Okay. Dernier exemple de Jeff Wall, Último exemplo de Jeff Wall cette très célèbre image de lui, é uma Picture for imagem Woman. muito conhecida dele que se chama Picture for Woman. C'est la plus ancienne des photographies que je vous É montre. a mais antiga das fotos que eu vou mostrar para vocês. On y voit A gente vê aqui deux personnages dans dois un atelier de photographe. personagens em um ateliê de um fotógrafo. À droite, Jeff Wall lui-même. À direita, o próprio Jeff Wall. À gauche, la jeune femme qui regarde vers l'appareil de photo. À esquerda, uma moça que olha para o próprio aparelho da foto, para a câmera. Entre les deux, l'appareil photographique lui-même, posé sur un trépied. Entre os dois, o próprio aparelho fotográfico. Et le tout est donné en reflet dans un miroir, E o todo é dado como num reflexo no espelho. sauf la femme qui ne se reflète pas. Exceto a mulher. A mulher não está sendo refletida, só o Jeff Wall. La femme est appuyée sur un petit bord, A mulher apoia suas mãos sobre uma pequena borda. avec ses deux mains à plat. Ela está com as mãos espalmadas. Et donc, il y a un jeu de profondeur assez Então complexe. tem um jogo de profundidade bastante complexo aqui. La femme à l'avant-plan. A mulher no primeiro plano. Derrière elle, un miroir qui couvre Atrás toute la dela surface du mur. espelho. Pardon? Derrière elle, un miroir qui couvre toute la surface du mur. Atrás dela tem um espelho que cobre toda a superfície do muro atrás deles. Et en reflet dans le miroir, E um reflexo no espelho, le photographe à o droite fotógrafo, que é o Jeff Wall, à direita. et l'appareil de prise de vue E o aparelho de fotografia, de tomada de vista, qui est exactement centré. que está exatamente no centro da imagem. Là aussi, il y a des images sources. Aqui também a gente tem imagens falsas. Un tableau de Manet É o próximo, então, que imagens que compõem aquela foto? Où on voit- um quadro de Manet. où on voit une serveuse A dans gente un bar vê uma barman qui est num appuyée bar sur une table à que l'avant-plan está apoiada sobre uma mesa, com as mãos sobre uma mesa, avec ses mains posées sur le rebord. com as mãos no canto da mesa, da mesma maneira que a modelo na foto anterior. Et derrière elle, un miroir E atrás dela tem um espelho, qui reflète atrás dela tem um son espelho que propre corps reflete et o seu próprio l'espace corpo qui est devant. e o espaço que está na frente dela. L'autre, c'est le célèbre tableau de Velázquez. O outro é Ménine. o célebre quadro do Velázquez, As Meninas. On a à la fois un autoportrait du peintre, A gente tem ao mesmo Velázquez tempo lui-même, devant sa o toile. autorretrato. Pardon. A gente tem ao mesmo tempo o autorretrato do fotógrafo, que a gente vê logo aqui no canto. Et dans le fond du tableau, E no fundo do quadro, un miroir qui reflète le e no roi et fundo la do reine quadro, d'Espagne. um espelho que reflete o que está acontecendo fora do quadro. Está Exato. bem no meio da fotografia. Ces deux tableaux composent Esses dois quadros compõem le motif Return o tema qui sert de base que serve de base à cette composition para essa composição de Jeff Wall. de Jeff Wall chamada Picture for Woman. Bon, je m'arrête là avec Jeff Wall. Bom, J'enchaîne eu avec paro d'autres. lá e vou me encadear com outras fotos de outro fotógrafo. Un autre photographe, Gregory Crewdson. Gregory Crewdson, outro fotógrafo. Il travaille lui aussi à élaborer des photographies très grand format. Ele também trabalha com fotografias de grande formato. Será que alguém poderia apagar as luzes aqui? O Nassif disse que ia apagar. Ah, não pode apagar porque está filmando, Nassif. A gente não pode apagar. Ok. D'accord. Excusez-moi. Donc, Crewdson fait des photographies grand format Crewdson faz fotografias de grande formato qui, elles aussi, sont entièrement des mises en scène que de elas fiction. são
que elas também são totalmente composições, são mise-en-scènes. Elles renvoient même à une certaine Elas imagerie remetem a um certo du cinéma. imaginário do cinema, avec des éclairages, com luzes, com iluminações, avec des décors, com o cenário, avec des acteurs com os atores et avec des situations dramatiques e com uma situação dramática que remetem ao cinema, dont nous n'avons toujours qu'une image. De da cette qual a situation gente tem dramatique. apenas uma única imagem. Ici, la nuit, Aqui à noite, a gente tem a noite. sous la pluie qui tombe très fort, Aqui a gente tem a noite e tem a chuva que cai muito fortemente. un homme est sorti de sa voiture. Homem sai do seu carro, Bon. La portière est ouverte. a porta do carro está aberta, Il y a une mallette qui est posée. tem uma maleta que é colocada Et lui-même tient une lettre à la main. e Et ele também tem uma carta na mão. il est debout sous la pluie dans l'éclairage. Ele está de pé debaixo da chuva e debaixo de uma iluminação. Ça évoque complètement Isso la evoca fiction completamente a cinématographique. ficção cinematográfica. Je ne détaille pas plus. Eu não vou detalhar mais. La suivante est plus intéressante. A seguinte é mais interessante. Bon, une situation d'intérieur. Uma situação do interior, uma foto mais íntima. Assez étrange si on la regarde attentivement. A esses estranhos a gente deve fazer bastante atenção, vamos prestar atenção. Quem são esses estranhos? Puisque dans cet appartement ou cette maison, Mais do que ver esse apartamento ou essa casa, qui a l'air très en désordre, que parece estar bastante desordenado, desarrumado, on voit une femme a gente assise vê uma mulher sentada, se regardant dans le miroir. se olhando na frente do espelho. Dans le fond du miroir, une femme nue apparaît. No fundo do espelho, uma mulher nua vai aparecer, Qu'on suppose derrière la femme assise devant son miroir. que a gente supõe que ela está atrás da mulher que está de costas para a gente. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que Mas il y o a que é mais à la gauche de la femme inquietante é que à esquerda da mulher, sentada, en reflet dans le miroir que a gente vê um reflexo no espelho, la même femme dans cette position. a mesma mulher nessa posição. Or, c'est impossible si c'est un miroir normal. Isso seria impossível se fosse um espelho normal. Que fait cette image reflétée de profil de la femme à gauche? Isso faz a imagem refletir dois perfis da imagem da mulher à esquerda. Il y a un trucage dans l'image photo Tem um truque da imagem, co- dessa imagem foto, qui correspond à une adjonction que corresponde a um acréscimo d'un personnage de um qui n'est pas à sa personagem place, que não tá normalement, lá dans no la seu prise de lugar. vue normale. que não está lá no seu lugar normal, que não faz parte da foto. Vous pouvez construire toutes les fictions que vous voulez à Vocês partir podem de là. construir toda a ficção que vocês quiserem sobre essa foto. Next. Autre situation encore, Outra situação ainda, un appartement toujours, sont les vues d'intérieur, sempre o interior de algum lugar, de um apartamento, mais entièrement inondé. mas inteiramente inundado. Il y a de l'eau partout. Tá com água por todo lugar, tá cheio d'água o apartamento. Les meubles sont sous eau, Os móveis estão debaixo da água, les lumières qui sont suspendues au plafond se reflètent dans l'eau, a luz que a gente vê do alto, elas se refletem na água. et le plus étonnant, c'est évidemment la E o femme mais couchée surpreendente é que a mulher deitada, qui a l'air de flotter, ela parece que ela está flutuando no ar, bon, comme Ophélie flottant sur l'eau. como Ofélia flutuando sobre as águas. Même idée que précédemment. A mesma ideia que a foto anterior. L'étrangeté, l'effet de fiction, la référence au cinéma. O estranhamento, o fato de ficção e alguma coisa que eu perdi. La référence au cinéma. E a referência ao cinema. Alors,
plus radicale Mais radical, essas outras fotos são mais dans l'idée radicais. de fiction. C'est un autre type É d'usage uma de la imagem fiction. de ficção, é um outro tipo de uso desse tipo de imagem. Bon, il s'agit du photographe catalan Joan Fontcuberta. Trata das imagens do catalão Joan Fontcuberta, Oui. Qui est quelqu'un qui invente que é littéralement alguém des que histoires inventa farfelues. literalmente de histórias. Farfelues. Farfelues. Ao acaso, que inventa Incroyable. histórias incríveis e ao acaso por meio das fotografias. Et qui va jouer avec ce qu'on appelle des facéties humoristiques ou ironiques. E que vai fazer isso representar um lado humorístico e de riso nas fotografias. Mais en utilisant toujours la photographie Mas comme utilizando preuve sempre a scientifique fotografia como pós-científica. fausse. Falsas. São fotografias falsas, como se fossem científicas, mas falsas. Par exemple, dans la série Fauna, Por exemplo, nessa série Fauna, qui est un livre et une exposition, que é um livro, é uma exposição, Fontcuberta raconte Fontcuberta, ele conta qu'il a fait des recherches que ele fez sur un pesquisas personnage, sobre um personagem, un savant, un scientifique, estudioso, qui a mystérieusement cientista, disparu, que misteriosamente desapareceu, mais qui a laissé des traces mas que deixou traços. Bom. Esse cientista deixou traços dans son laboratoire en no seu Écosse. laboratório, En Écosse. na Escócia. Dans ce laboratoire en Écosse, Nesse laboratório na Escócia, Johan Fontcuberta a retrouvé les photographies d'animaux étranges. o João Fontcuberta encontrou fotos de animais estranhos. Des poissons à poils, Peixes com pelo, peixes peludos. des serpents à pattes, Serpentes com patas. des oiseaux à carapace, Pássaros com carapaças. des singes ailés, Macacos alados. etc., etc. Etc, etc. Esse é o mais fácil. Et il nous donne ces documents scientifiques. E ele nos dá o documento científico desse cientista que nunca existiu, na verdade, que ele inventou. Il a bien étudié ces photos. Ce ne sont pas des photos montage. Ele Ce sont estudou bem vraiment des essas photos. fotos e ele acredita que essas fotos são realmente fotos. D'ailleurs, il a les négatifs. Então, ele tem o negativo dessas fotos, para provar que são fotos. Et donc, bien sûr, c'est qu'il a lui-même fabriqué ces Então, faux animaux, ele mesmo fabricou esses pós-animais, empaillés, et puis il les a photographiés. empalhados, e depois ele fotografou esses animais. Então, esses animais existem, porque inclusive ele tem um negativo. Autre histoire, Outra história inventada l'histoire d'un cosmonaute russe é a história de um astronauta russo, qui s'appelle Ivan Istoshnikov. que se apela Ivan Stoshnikov. Isso é importante. Ivan, Johan, O tal Ivan Ioan, que é uma relação com o nome do fotógrafo. Ioan. Fontcuberta, Fontcuberta Istoshnikov. faz a relação com o sobrenome que ele deu ao astronauta, Stoshnikov, que é a tradução direta do alemão. Voilà. Ce cosmonaute aurait, selon lui, selon l'enquête Esse secrète, astronauta teria, segundo ele, segundo essa pesquisa secreta, aurait disparu lors d'un vol Soyouz 2 Teria en 1968. teria desaparecido num voo no espaço em 1968. On ne sait pas où il est parti, il A a gente não disparu sabe dans para onde ele l'espace. foi, ele desapareceu do espaço. Et donc toute la bureaucratie Então soviétique toda a burocracia científica a voulu effacer les tinha traces que, de tinha cet que échec. ser apagada por causa do insucesso do astronauta que não conseguiu concluir a sua missão. Donc par exemple, Então, por dans exemplo, les photographies officielles, nas fotografias oficiais, il montre dans la photographie en haut ele mostra na fotografia que le no alto personnage d'Istosnikov a disparu que o dans la personagem photographie en dessous. Stoshnikov desapareceu, foi tirado da história. De uma história, na verdade, que nunca existiu.
Un procédé classique de l'époque procedimento soviétique. clássico de apagamento na fotografia. Mais lui a retrouvé toutes sortes d'archives Mas ele encontrou todo tipo de arquivo, grâce à un dissident russe, je graças a passe le détail, dissidente russo, et il publie les e photographies ele du publica cosmonaute as disparu. fotografias do astronauta que desapareceu no espaço. Vous l'avez dans le livre. Pour ceux qui connaissent Johann von Coubertin, c'est lui. Para aqueles que conhecem o von Coubertin, esse é o próprio von Coubertin. Troisième expérience, A terceira foto, Johann von Coubertin a retrouvé des photos de Ben Laden. ele encontrou fotos do Bin Laden. À une époque où il faisait de la publicité à la Numa época em télévision. que ele fazia propaganda na televisão, De la publicité pour des boissons. que fazia soda. propaganda de bebidas. Je ne sais pas si vous voyez sur la Eu não boîte sei ce se qui est vocês écrit. conseguem ver o que está escrito, mas está escrito Meca Cola. Meca Cola. Et donc il a mis ces photos sur Internet, ça lui a Então ele valu colocou essa beaucoup foto d'ennuis. ele colocou essa foto na internet Et ça lui a valu beaucoup d'ennuis. e isso trouxe para ele muitos problemas. Paul John von Coubertin, né? Fotógrafo. Donc voilà quelqu'un qui joue délibérément avec les codes de Então ele vérité de brinca l'image, deliberadamente com os códigos da imagem, en produisant des fictions tout à fait farfelues. a ficção, Tout à fait farfelues. Enfin. produzindo uma ficção totalmente ao acaso. Dernier exemple de photographie fiction, O último exemplo de fotografia ficção, le travail du photographe Alain Bublex, o trabalho do fotógrafo Alain Bublex, qui est à la fois un photographe et un architecte. que é ao mesmo tempo um fotógrafo e também é arquiteto. Comme architecte, Como arquiteto, il travaille sur des bâtiments qui ele trabalha restructurent les como villes. arquiteto, ele trabalha com prédios Qui restructurent les villes. que estruturam as cidades. Et il a eu l'idée de développer un projet E aí daí ele teve a ideia de desenvolver um projeto sur une fausse ville, sobre uma cidade falsa, une ville qui n'existe pas, sobre uma cidade que não existe. qu'il a appelée Gluskap. A cidade se chama Gluskap. Alors c'est un projet très long, sur une projeto muito vingtaine longo. d'années. Que ele levou 20 anos para realizar. Au début, il a retrouvé No começo ele encontrou des documents sur une ville, documentos sobre uma cidade. il a retrouvé des cartes, il a fait des plans, Ele encontrou mapas e ele fez mapas dessa cidade. et ces cartes, ces plans et ces E documents essas sont faits de mapas- documents réels, E esses mapas e esses documentos se tornaram documentos reais da cidade. qu'il a que ele trouvé tinha lui-même inventado. dans les archives, en faisant des recherches. Que ele disse que ele mesmo encontrou nos arquivos quando ele fazia a pesquisa. L'ensemble n'existe pas, mais tous O les conjunto éléments qu'il y a não dans sa existe, ville sont mas des éléments qui todos os existent. elementos que compõem a cidade existem, são documentos fotografados. Donc il présente la ville, il Então présente ele apresenta a cidade, les cartes de la ville, les ele apresenta os sources mapas da visuelles vila, et as fontes photographiques, visuais da fotografia, et il va jusqu'à Ele vai até élaborer elaborar, suivante, ele vai até mesmo elaborar uma outra cidade. des prises de vue de cette ville. Ele vai elaborar uma tomada de vista dessa cidade. En tant qu'architecte, comme il travaille sur les chantiers, Enquanto arquiteto, como ele trabalha com prédios, il fait placer des bâtiments Il qui va- renvoient à sa propre fabrication imaginaire de la fausse ville. ele vai colocar prédios criados pela própria imaginação de como ele imagina essa cidade falsa. Autrement dit, c'est pas Dito seulement, de outra forma, ce sont des vraies archives, na verdade, a gente tem verdadeiros arquivos des fausses images feitos de imagens falsas qui aboutissent à une vraie que transformation de la ville. chegam a ter uma verdadeira transformação da cidade. Je m'arrête là avec les photographies qui font de la fiction. Eu paro aqui com as fotos que produzem ficção, fotos que ficcionalizam. Je vous montre
l'autre type de configuration autour Vou du mostrar para mouvement, vocês des outro photographies qui tipo de bougent ou qui durent. fotografia em torno do movimento. É a foto que se movimenta ou a foto que dura. Un exemple très simple et assez exemplo ancien, muito simples e muito antigo. les photographies du photographe français Didier Morin, qui s'appelle Carnac. As fotografias do fotógrafo francês que se chama Didier Morin, que se chama Karnak. Je ne sais pas si vous connaissez Carnac. Eu não sei se vocês conhecem Karnak, é uma C'est un cidade. site archéologique É um sítio arqueológico qui est en Bretagne, en France, que está na Bretanha, na França, et qui est connu parce qu'il possède des grands blocs e de que é pierre conhecido porque lá tem grandes blocos de pedras, como a gente está vendo nas imagens, qu'on appelle des menhirs. que se chamam menhir. Esse é o nome, tanto em inglês quanto em português. Ce sont des monolithes en pierre São monolitos de pedras qui ont été sculptés sommairement que foram esculpidas enormemente et qui sont disposés dans de grands cercles. e que estão dispostas num círculo. On ne sait pas très bien à quoi ils servaient. A gente não sabe para que essas pedras serviam. On sait simplement que c'était A pour gente des cérémonies sabe et des rituels, simplesmente que serviam para cerimônias e rituais, mais on en a perdu un petit peu le sens parce mas qu'on a a gente très peu perdeu um pouco d'informations. o sentido e não sabe como elaborar o sentido dessas pedras que existem realmente nessa vila, nessa cidade em Karnak, na França. Ils sont là depuis des siècles et des Elas siècles, estão lá desde plusieurs, séculos e séculos. plus que 1000 ans. Há mais de 1000 anos. Essas pedras realmente estão lá. Isso não é mentira, como nas outras fotos. Et donc Didier Morin Então, Didier Morin, a photographié ces pierres o Didier Morin vai fotografar essas pedras de nuit. de noite. Bon. Et ces pierres représentaient une sorte de symbole de l'immobilité. E essas pedras representavam um certo tipo de símbolo da imobilidade. Elles sont là depuis des siècles. Elas estão lá, na verdade, desde séculos, há séculos. Elles n'ont jamais bougé. Elas nunca saíram de lá. Elas nunca se movimentaram, essas pedras. Et lui, sa technique de prise de vue E ele, com a sua técnica de fotografia, de tomada de vista, consiste, comme vous le voyez, à rendre ces pierres vibrantes. e ele faz essas pedras que são imóveis, ele torna essas pedras, ele faz essas pedras vibrarem. De que maneira? Il les a prises à la main, les photographies, en Ele tenant- tirou as fotografias segurando o aparelho da foto na mão, et en mettant l'appareil photographique colocando o contre lui, aparelho contre son contra o corps. peito dele. Então ele colocava o aparelho de fotografia no peito para tirar as fotografias, En faisant des photos à pause longue, e fazendo fotos de pausas bem longas, à long temps d'exposition. com um longo tempo de exposição das fotos. De telle façon que pendant la nuit, en De tenant et maneira en respirant, que en durante bougeant a un petit noite, peu, quando ele respirava e as fotos estavam sendo tiradas, né? ces vibrations de son propre Essa corps vibração do étaient próprio corpo do visibles dans l'image fotógrafo é visível na imagem, Como aquela vibração segunda de imagem, pedra. como a vibração da pedra, dando a ideia de que a pedra se movimenta. Il y a comme ça toute une série de photos. A gente tem aqui uma série de fotos. A outra é uma série de fotos da mesma foto, quer dizer, a foto se movimentando. Autre exemple Outro exemplo, de photographie assez particulière, mais j'ai vu qu'il y Des avait des photographies photographies intéressantes dans l'exposition par rapport à ça. mas eu vi que na nossa exposição tem fotos mais interessantes ainda do que essas que ele está mostrando aqui. Ce sont des panoramas São photographiques panoramas fotográficos qui sont pris avec le procédé du sténopé, pinhole photography. que são tiradas com um procedimento que se chama pinhole em inglês, que é feito de uma caixa que tem um buraquinho e a caixa precisa ficar parada, estática. Eu expliquei o que é. Le boîtier photographique de Jeff Guess, qui est le photographe, A caixa fotográfica do Jeff Guess, que ele usa para fotografar, que é a caixa do pinhole, c'est une petite boîte é uma pequena caixa avec un trou com um buraquinho et la pellicule vierge à l'intérieur. e tem uma película virgem no interior e ele faz a película correr dentro da caixa com a mão. Et il
dépose cette petite boîte partout. E ele où il coloca essa pequena caixa de pinhole em vários lugares, em todos os lugares que ele vê. va. À chaque fois, à l'intérieur de la boîte, il y a une Toda petite vez zone no lumineuse interior qui da caixa tem uma pequena zona no interior impressionne la da pellicule. caixa de luz que faz com que a imagem do lado de fora se fixe do lado de dentro. Esse é o processo do pinhole. Et puis il avance un peu. E depois ele avança um pouco, vai para frente e coloca a caixa em outro lugar. Et donc il peut, par exemple, se déplacer ici pendant toute une journée. Então ele se faire 10 desloca minutes, nesse 10 espaço, minutes, 10 minutes. 10 minutos em cada lugar e vai criando com isso novas imagens que se fixam dentro daquela película que está dentro da caixinha. À l'arrivée, la photographie, No final, le ruban est développé. no final a fita ela é no final, como a gente levava o filme para revelado, no final a fita ela é revelada. Obrigado, Renan. Não foi o Renan? Et donne donc l'idée qu'on peut, dans une photographie, E dá então a ideia de que a gente só tem uma fotografia qui est une continuité de prise de que é vue, de continuidade da tomada de vista, produire du déplacement comme si on avait filmé produzida avec por une caméra. deslocamento, como se a gente tivesse filmado aquela foto. Comme si on avait filmé avec une caméra. Como se a gente tivesse filmado a foto com uma câmera. Mais c'est une photo. Mas é uma fotografia. Une photographie panoramique où Uma fotografia panorâmica. on a capté du temps et du mouvement. E a gente dividiu o tempo e o movimento. Ça, ce sont deux exemples, Esses são os Didier dois Morin et exemplos Jeff Guess, de Didier Morin e Jeff Guess, de photographies qui bougent de fotografias dans que le se sens movimentam où no c'est surtout sentido de la photographie qui em que dure, é sobretudo uma fotografia que dura, que la durée du temps de pose que a duração do tempo da pose fait que l'on a capté les faz com mouvements. que a gente capte o movimento. Mais c'est encore des procédés très classiques, très photographiques. Mas é ainda um procedimento muito clássico da fotografia. A gente tem o vídeo. Ah non, ok. Non, texte. Alors, là, je vais vous montrer Aqui eu vou mostrar para vocês des choses plus curieuses de coisas mais curiosas et beaucoup plus contemporaines. e muito mais contemporâneas. Donc, 3 petits films, Três pequenos filmes, a gente vai ver 3 pequenos vídeos, en tout cas que l'on voit dans des expositions sous forme d'une projection vidéo, e em todo caso a gente vai ver ele. Pardon? que l'on voit dans des expositions comme des projections vidéo. E a gente vai ver isso como exposição de fotos em vídeos. Les deux premiers que vous allez voir sont As duas primeiras que vocês vão ver de l'artiste são do artista David Clairbout. David Clairbout. Tu as enlevé David la diapositive, Clairbout. hein, celle-là, qui était là. Je vous propose de regarder la première. Regardez bien Eu parce proponho que vocês para olharem essa c'est primeira imagem, microscopique. porque é microscópico o que a gente vai ver. Non, Só clicar em cima do vídeo. la vidéo. Non, ça c'est l'autre. Você precisa deixar grande, senão o vídeo não funciona. Bom, então tem uma pastinha na área de trabalho escrito vídeos. Isso. É o do meio. Ah, voilà. Regardez bien, parce Olhem que bem. ça dure pas longtemps. Isso não dura muito tempo. Qu'est-ce que c'est? O que a gente está vendo? Une photo É uma fotografia d'une salle de classe avec des enfants. de uma sala de aula com crianças. Ils ne bougent pas du tout, les enfants. As crianças não se mexem de maneira alguma. Mais regardez bien l'arbre, Mas l'ombre de olhem l'arbre. bem a árvore.
Si vous voyez bien, Se vocês olharem c'est bem, infime, mais les feuilles bougent légèrement. é um filme. As folhas, elas se movimentam ligeiramente. C'est une photographie É uma ancienne fotografia antiga, d'une école avec des de uma enfants, escola com crianças, mais un élément dans l'image mas tem um elemento na imagem, est, comme on dit, animé, est en mas mouvement. tem um elemento na imagem que é animado, que está em movimento. C'est la projection de l'ombre de l'arbre sur le mur du fond. É a projeção da sombra da árvore sobre a parede. Mais ces mouvements sont à peine perceptibles. Mas esses movimentos são quase imperceptíveis. Bon. Alors là, c'est une mauvaise copie. A gente tem uma cópia muito ruim aqui, então não dá para ver exatamente o que está se mexendo. Mais quand vous le voyez vraiment, c'est très visible. Mas quando você vê o filme realmente, dá para ver que as folhas se mexem. Ele está garantido. L'autre film, on va le voir plus avec O outro filme, a gente vai ver muito mais. Rouleau. Rouleau, o primeiro. Aí a garantia de que o que a gente viu se mexe mesmo. Une vieille photo d'un paysage des É Pays-Bas uma velha antiga, uma foto antiga dos Países Baixos, avec un arbre com uma árvore qui est un peu agité. que está um pouco agitada. Et la troisième, E a última, a terceira, qui est d'une artiste brésilienne que é de uma artista brasileira qui s'appelle Katia Maciel. que se chama Kátia Maciel. Le titre c'est Uma Árvore. O título é Uma Árvore. Ça bouge? Oui. Oui. Ah oui, voilà. Si, si, oui. Bon, on s'arrête avec ces trois A exemples. gente para com esses 3 exemplos aqui. Qui sont donc des photographies dans lesquelles on a animé Que são fotografias nas quais a gente tem animações, un détail de l'image ou une partie de detalhe l'image. de uma imagem ou uma parte de uma imagem dentro da fotografia que é animada. Troisième type de configuration, O terceiro tipo de configuração, la photographie qui s'immatérialise. a fotografia que se imaterializa. Et je vous montre des exemples qui sont liés à deux Eu vou choses. mostrar exemplos que estão ligados a 2 coisas. La projection, A projeção, que estão ligadas à projeção. quand on projette une photographie, Quando a gente projeta uma fotografia, celle-ci devient un élément essa immatériel. fotografia ela se torna um elemento imaterial. Elle n'a plus son support. Ela não tem mais o seu suporte. Elle laisse seulement de la lumière dans Ela l'espace. deixa somente a luz no espaço. Et d'autre part, le phénomène lié, De outro lado, tem um fenômeno que está ligado a isso. c'est celui de l'immersion É du spectateur. aquele fenômeno da imersão do espectador na fotografia. Pas dans la photographie. Não é na fotografia. L'immersion du spectateur dans le dispositif de projection. A imersão do espectador no dispositivo De projection. de projeção. Alors, premier exemple, Primeiro exemplo, une artiste anglaise, uma artista inglesa, Susan Trankmar, Susan Trangmar. par exemple ici, dans cette installation exemple, qui aqui- s'appelle Amidst, Essa é uma instalação que se chama Amidst. il y a 8 projecteurs Tem 8 de diapositives. projetores com, Oui, com project- PowerPoints. Non, diapositives. 8 Classique projetores photographique. com, Slide projector. com slides. 8 Slides. projetores com slides. C'est ça.
qui projettent que projetam sur tous les murs. sobre toda a D'une salle. parede, Parle après moi, c'est mieux. Qui projettent sur tous les murs d'une salle que projetam sobre todo o muro da sala, une image complète. que projetam sobre todo o muro da sala uma imagem completa. Et le spectateur est au milieu de ces images. E o espectador está no meio dessas imagens. Partout où il se tourne, il y a des images. Não importa para onde ele vai se virar, ele vai encontrar essas imagens. Et ces images projetées en diapositive sont des forêts, des vues de la forêt à l'intérieur de la forêt. E essas imagens projetadas em slides são a vista de uma floresta. Donc c'est comme si le spectateur se retrouvait dans la forêt elle-même, É como se o environné d'arbres. espectador se encontrasse dentro da floresta mesmo, lá dentro no meio da floresta. Et comme en plus ici, dans la salle où sont projetées les images, il y a des colonnes E, en béton. e a gente vê também que dentro da sala na qual são projetadas as imagens tem colunas que estão ali atrapalhando a projeção. Ces colonnes sont à la fois des surfaces où on projette aussi les images, Essas colunas são também, ao mesmo tempo, um lugar sobre o qual a gente projeta essas imagens da floresta, esses slides, mais elles sont comme des troncs dans mas elas l'espace, são des troncs d'arbres. como troncos de árvore. Elas se tornam troncos de árvore. Et on voit leur ombre de l'autre côté. E a gente vê a sombra do outro lado. Ça, c'est une autre vue de la même installation. Uma outra vista da mesma instalação. Donc, le spectateur est immergé O dans espectador une image immatérielle. está imerso em uma imagem imaterial. Son corps même est dans l'image. O seu próprio corpo está dentro da imagem. Il fait des ombres sur les projections. Ele faz sombras nas projeções. Un autre exemple, Outro exemplo c'est du photographe très connu, Abelardo Morel, é do fotógrafo Abelardo Morel, qui fait des photographies, lui aussi au sténopé, au pinhole. que faz também fotografias com procedimento de pinhole. Vous connaissez peut-être, parce qu'il est très très connu, il y a un Vocês site conhecem ele porque internet. ele é où on voit muito toutes ces images. conhecido, ele tem uns sites na internet e tudo. Ce sont des chambres ou des pièces d'appartements, de maisons. São apartamentos ou peças de casas. Ici, nous sommes dans un appartement avec une table, Aqui a gente 4 tem chaises, une apartamento porte, com un uma- radiateur, etc. Com uma mesa, com uma cadeira, com um radiador. Cette pièce est toute blanche. Essa peça, esse quarto, ele é todo branco. Elle possède une fenêtre qui donne sur Central Park à New York. E ela tem uma janela que dá para o Central Park em Nova York. Il a occulté la fenêtre, Ele Tirei do ocultou a janela, ele puxou as cortinas da janela de manière à créer une chambre noire, de maneira a criar para fazer um quarto escuro et laissé simplement une toute petite ouverture e deixou somente um pequeno buraquinho, uma abertura par lequel Central Park peut se projeter à l'intérieur pela qual o Central Park Pela pode se pièce. projetar no interior do quarto, naturellement. naturalmente. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien, mais il y a Não une tem projection uma objetiva, mas é uma projeção d'une image inversée de haut en bas de de uma Central imagem Park à l'intérieur. invertida de cima para baixo do Central Park. Et ensuite, il refotographie E depois ele vai fotografar de novo essa fotografia. avec une pause très longue, une demi-heure de temps de pause. Ele vai fotografar essa fotografia com uma pose muito longa, de uma duração de meia hora. Il photographie l'image qui se projette sur le mur de l'extérieur. Ele fotografia a imagem que se projeta na parede do lado de fora. Il a fait beaucoup d'expériences de ce genre. Ele Je vous fez en montre muitas experiências quelques-unes. desse tipo. Essa é só uma delas. Ici en couleur, la différence ici, c'est que Aqui em l'image cores. extérieure A diferença aqui é que a imagem é exterior, est projetée d'abord é projetada primeira par l'intermédiaire d'un dispositif qui redresse l'image. L'image intérieure est redressée, elle n'est pas de haut en bas. A imagem no interior aqui, ela não está mais de ponta cabeça como a gente está vendo. Ela está do seu lado certo.
Porque na imagem do Central Park estava de ponta cabeça. pas A imagem Central Park, que ele constrói aqui é a imagem no sentido da maneira como a gente vê realmente, não de ponta cabeça. C'est ça. Donc on est dans une chambre à coucher, il y a un lit. Então a gente está num quarto de dormir, tem aqui uma cama. Le mur qui est derrière reçoit une projection qui vient de l'extérieur A parede que está atrás recebe uma projeção que vem do exterior, par que un vem de petit fora, trou dans un espace por occupé, esse dans la buraco, fenêtre. nesse espaço que ele deixou. Mais un système d'inversion Mas par un miroir tem sistema de de inversão cette de image de espelho. l'extérieur permet de la redresser, de la mettre à l'endroit. Mas tem sistema de espelho que permite que a imagem que estava de ponta cabeça na outra foto, aqui apareça da maneira como a gente está vendo. Et le résultat, c'est qu'on a l'impression que ce lit E o rouge, resultado é que a gente tem a expressão que essa cama está se mexendo, que ce lit flotte dans l'espace. que essa cama flutua no espaço. Même chose, A mesma coisa, une pièce intérieure avec une bibliothèque, quarto do lado de dentro com uma biblioteca, un mur, des tapis, uma parede, tapetes, et l'image de l'extérieur se Et- projette redressée à l'endroit sur le mur. e a imagem do lado de fora se projeta virada do lado certo sobre a parede. É isso. Acho que- Next. Alors ici, des images d'un autre type, Aqui a gente tem imagens de outro tipo, où le caractère immatériel de la projection va jouer autrement. aqui o caráter material da construção tem outro Projeção. sentido, da projeção tem outro sentido. Oui, une série de photos de l'artiste canadien Vin Gelense. Uma série de fotos do artista canadense Vin Gelense. D'abord celle-ci, Spare Bedrooms. Primeiro essa, Spare Bedroom. Une grande photographie Tem au uma mur. grande fotografia aí no meio, como vocês estão vendo. Cette photographie représente une chambre d'hôtel. Essa fotografia representa quarto de hotel. Vous voyez la partie d'un lit, Vocês une veem a commode, parte une porte de uma cama, uma cômoda, uma porta et un petit meuble e pequeno móvel avec un miroir au-dessus du meuble. Sur le mur. com espelho em cima desse móvel. Vous voyez que devant la photographie, Vocês- il y a un dispositif particulier Vocês estão vendo que na frente devant la photo. na frente da fotografia tem um dispositivo bastante particular. C'est un projecteur de cinéma de film 16 mm. É projetor de cinema de filmes de 16 milímetros. Le film 16 mm qui est dans un magasin est projeté sur la photographie. O filme de 16 milímetros que está ali dentro, ele é projetado sobre a foto, sobre o espelho da foto, En boucle. girando. Petite séquence de quelques secondes Uma qui revient toujours. pequena sequência de várias imagens. Et l'image du film 16 mm projetée sur la photo E a imagem do filme 16 milímetros projetada sobre a foto est projetée uniquement sur le petit miroir, é projetada unicamente no espelho em cima da cômoda. pas sur toute la photo, seulement sur le petit miroir. Não é na foto toda, só no espelho sobre a cômoda. Et donc, dans cette image de cinéma, on voit un corps nu d'un homme qui est agité de petits mouvements. E nessa imagem de cinema, o que a gente vê no espelho? A imagem de homem que está um homem nu que está pouco agitado. Autrement dit, dans la photographie, Dito de outra maneira, dentro da fotografia, le miroir semble refléter un personnage qui est o sur le lit espelho parece refletir personagem que está deitado na cama et qui, lui, est en mouvement dans e une que lumière ele un peu está em bleutée. movimento. Next. Une autre installation de Vingelens, qui s'appelle Pinocchio. Uma outra instalação de Vingelense que se chama Pinóquio. Et à partir d'ici, vous allez voir celle-ci et les suivantes utilisent un A principe partir dessa você vai ver essa e é a próxima. Ele parte qui de est l'écran princípio transparent, un que é écran en a verre. tela transparente, En verre. a tela de vidro. Nous ne voyons donc pas A gente, matériellement
A gente não vê, portanto, le support materialmente écran de la projection. o suporte tela, porque a tela é de vidro. Vous voyez seulement l'image, mais pas l'écran. Si je puis dire. A gente vai ver só a imagem, mas não a tela. Ce n'est pas un écran blanc opaque. Não é, a gente tem uma tela branca, opaca. Alors l'installation est très simple. A Ce sont instalação é des muito livres simples. d'enfants disposés par terre, São livros de criança colocados no chão, des bandes dessinées, des petites choses pour les... livros de desenho, des bandes dessinées anciennes. livros de desenho années que 40. lembram de coisas antigas, isso é diferente. Vous avez une table sur laquelle sont posés des livres scolaires. A gente tem uma mesa sobre a qual estão colocados livros escolares. Et vous avez deux petites images E você tem duas pequenas, a gente vai ver duas pequenas imagens projetées sur plaque de verre. projetadas sobre essa placa de vidro, Une en bas, sous la table, Uma embaixo là où il y a sobre a les, mesa. les bandes dessinées. do lado dos livros de crianças, de história em quadrinhos. Et on voit là un homme âgé, habillé avec une veste rouge et un pantalon bleu. E o que a gente vê? A gente vê um homem mais velho com uma roupa vermelha, com uma camisa vermelha e de calça azul, Et il a un long nez. e ele tem um nariz comprido. On voit aussi sur le sol, en bas, une, Et a gente- une a petite gente- marionnette de Pinocchio. A gente vê então no chão aqui embaixo uma pequena marionete do Pinóquio. C'est Pinocchio. É o Pinóquio. C'est-à-dire c'est Vingelense renvoyé à l'enfance, ou qui ne veut pas sortir de l'enfance. Quer dizer que o vinguelense está lá na infância e não quer sair da infância. Et suspendu en hauteur, E suspenso no alto, une autre image, a gente vê uma projetée outra sur une plaque de imagem verre, projetada sobre essa placa de vidro, avec toujours le même personnage, sempre com o Vingelense, mesmo personagem, que é o vinguelense, mais cette fois avec le costume, la cravate, mas dessa vez de terno, com a gravata, et qui est assis sur une balançoire qui va et vient. e que está num balanço, num vai e vem. Et l'adulte en costume dit à l'enfant qu'il était avant, qu'il serait temps qu'il quitte le monde de l'enfance pour devenir un adulte. E o adulto que se olha enquanto criança está falando para si mesmo que ele precisa deixar o mundo da criança para ir para o mundo do adulto. Sur le même thème, Sobre o mesmo tema, une autre installation toujours de Gelense. uma outra instalação ainda do Guelense. Ce sont des petits cubes en bois, comme les jeux d'enfants, São pequenos cubos de madeira, como de brincadeiras de criança, avec des dessins, des chiffres, com des lettres, desenhos, números, letras, qui sont disposés sur le sol. que são colocados no chão. Et sur une plaque de verre encore, une Et- projection d'image E sobre uma placa de vidro, de novo, a projeção de um corpo, un visage, um rosto, oui, en gros plan, um rosto em detalhe, avec les cubes qui sont crachés par le personnage. qui tombent. com os cubos que são cuspidos pelo personagem. C'est la même thématique de l'enfance qui est É a mesma conservée dans le corps temática des da adultes infância que é conservada et qu'il faut expulser. e é preciso expulsar. Là aussi, l'écran de verre rend très étrange cette image du visage qui a l'air de flotter dans l'espace Aqui de sans novo a avoir de gente tem matérialité. essa imagem estranha que tem um rosto que parece flutuar. Na verdade é uma imagem que está imaterial. La dernière, A última, toujours donc, ah non, l'avant-dernière, toujours Gelense, não é a última ainda, tem mais uma antes. a man trying to explain pictures. A foto não é a foto, a instalação do Vingelense é a Man Trying to Explain Pictures. Un tapis d'Orient au sol, A gente tem um tapete do Oriente no chão, une série de petits cadres dorés no, disposés en arc de cercle, no qual a gente tem uma série de quadros inseridos de maneira circular, en arc de cercle, comme dans une salle de spectacle, comme ici, como chaque em uma fauteuil sala de est disposé. espetáculo, da mesma forma como está todo mundo disposto aqui na plateia.
tous ces petits cadres sont vides, il Todos n'y a pas esses d'image. pequenos quadros, eles estão vazios, eles não têm imagens. Ils sont comme des spectateurs qui Eles regardent são une como image. espectadores que assistem o espetáculo. Et deux images, alors, sont mises en avant E duas devant imagens, ces portanto, spectateurs cadres, são colocadas na frente desses quadros, projetadas, toujours le même système des petits écrans de verre. sempre tomando o mesmo sistema da tela de vidro. Sur l'un, une danseuse, une ballerine qui danse, Em uma dessas telas a gente tem uma dançarina que está bailando. et sur l'autre, un monsieur âgé, Il- assis, qui ne bouge pas beaucoup, E no outro a gente tem um homem mais velho sentado que não se mexe muito, qui a un sac de papier sur la que tête, tem um saco de papel na cabeça, cobrindo a cabeça. et il y a du son là qui essaye d'expliquer les images. Il y a du son. E tem o som que tenta explicar o que está acontecendo nessa imagem. C'est un petit théâtre É um miniature pequeno teatro em miniatura sur une image un peu tremblotante, immatérielle, sans écran, sobre uma imagem um pouco inquietante, imaterial, et un homme qui poétiquement essaye d'expliquer ce qui se passe. e um homem que poeticamente tenta explicar esse espaço. Maintenant, la dernière image de ce groupe, A última imagem desse grupo autour du thème de Sisyphe. em torno do tema do Sísifo. C'est une longue table comme celle-ci, faite de Yeah. petites maisons en verre. É uma mesa bem grande como essa, feita de vidro, Maisons en verre. feita de casas de vidro. Toutes les maisons de verre sont séparées. Todas as casas de vidros elas estão separadas. Et une projection É uma projeção. se fait dans l'axe, Uma projeção vai se fazer nesse eixo, où on voit toujours le même personnage, Gelense, no qual a gente vê sempre o mesmo personagem, que é o Guelense, qui va avancer de maison en maison que vai passar de casa em casa et qui, devant chaque paroi de verre qu'il rencontre, gratte cette paroi de verre avec sa main. e em cada casa que ele para, ele vai arranhar o vidro dessa casa. Comme un prisonnier dans sa cellule peut gratter les murs de sa cellule Como pour essayer de prisioneiro s'évader. dentro da sua cela pode arranhar a mão no muro, na parede. Et petit à petit, il va avancer E pouco a pouco ele vai avançando pour traverser toutes les maisons de verre. para atravessar todas as casas de vidro. Et c'est comme un travail infini Como trabalho infinito. dans la progression d'un homme qui veut trouver, Como trabalho infinito a da sortir progressão de de lui-même. homem que quer, qui veut chercher à sortir de lui-même. como homem que quer sair dele mesmo. Bon, tous ces exemples de Gelense, c'est simplement Pode ser. pour vous illustrer, donner un exemple Todos esses exemplos do Guelense são para ilustrar apenas um exemplo, que la projection est une forme d'immatérialisation de l'image que a projeção é uma forma de imaterialização da imagem, qui empêche la constitution d'une que impede a constituição de um objectalité objeto, de la photographie. Objectalité. que impede a produção de uma Non, pas objectivité. Não é Objectalité. A nature d'objet. objetalidade. Un objet. Objetalidade. C'est ça. La rendre Mas inobjectale. je n'ai pas fini la phrase. Tu pourrais répéter s'il te plaît? Ah, non, c'est fini. C'est l'idée qu'il n'y a pas É a ideia d'objet de que au não sens tem objeto, fort, qui soit possible dans ces images. La photographie n'est plus un objet. a Elle est un fotografia não é spectre. mais um objeto, não é possível que isso realmente aconteça. Ele é E isso seulement se chama objetalidade, da nova objetalidade alemã. La photographie se trouve transformée en une sorte de spectre dans la A projection. fotografia parece ter sido transformada num tipo de espectro, Un fantôme de corps. fantasma do corpo. Dernière catégorie, Última categoria, autour de l'idée d'assemblage. em torno da ideia de conjunto, que ele chama a foto que vai se juntar a ela mesma.
Les premiers exemples sont Os primeiros exemplos são assez classiques dans Os l'art, primeiros exemplos são bastante clássicos. puisqu'il s'agit de la photographe, enfin de l'artiste Annette Messager, et puis après de Christian Boltanski. Primeiro se trata das fotos da Annette Messager e depois de Christian Boltanski. Qui sont un couple. Eles são um casal, a Annette Messager e o Christian Et donc Boltanski. ici, je vous montre une installation d'Annette Messager qui Aqui, s'appelle Mes Vœux. aqui a gente vê uma instalação da Annette Messager que se chama Mes Vœux Et qui est constituée d'un assemblage de 263 photographies. e que é constituída de um conjunto de 263. de 263 fotografias. Qui représentent toutes des détails du corps. Que representam todas essas fotos representam detalhes do corpo. Les yeux, la bouche, les oreilles, Os olhos, a boca, les doigts, as les orelhas, pieds, os le dedos, sexe, o etc. pé, o sexo, etc. Donc c'est l'idée à la fois du corps morcelé, É a ideia mesmo do corpo fragmentado, regroupé dans cette installation qu'est la grande sphère suspendue avec tous ces fragments de corps. regrupada nessa instalação que ela fez, colocou de maneira suspensa, para a gente ver. Je vous montre la suivante rapidement. Eu mostro para você a seguinte, rapidamente. Christian Boltanski fait des installations assez comparables. O marido, Christian Boltanski, faz uma instalação que se compara à dela. Celle-ci s'appelle Humans, humain. Essa se chama Humans, humanos. Elle est composée d'un ensemble variable de photographies. Ela é composta de um conjunto visage. variável de fotografias de rostos. Ces photographies n'ont pas été prises par Christian Boltanski, Essas elles sont des photographies- reprises de photographies déjà existantes. Essas fotografias não foram tiradas pelo Christian Boltanski, são fotos que ele retomou, fotos que já foram tiradas por outra por Et outras elles pessoas. représentent aussi bien des hommes que des femmes, Elas representam ao mesmo tempo homens, mulheres, des enfants, des vieux, crianças, idosos, du type occidentaux, européens, tipos asiatiques, ocidentais, africains, tous les europeus, asiáticos, types, todos vivants os ou tipos, morts, vivos ou mortos, et notamment e sobretudo des criminels ou des victimes de crimes. criminosos e vítimas desses crimes. Il y a beaucoup de photographies qui renvoient Há à la muitas Deuxième fotografias Guerre que mondiale remetem e à ao Segunda Holocauste. Guerra Mundial e ao Holocausto. Simplement, il a repris uniquement les visages, on n'a jamais le Simplesmente contexte, ele retomou somente o rosto et il a effacé justement l'histoire de chacun de ces visages individuellement. ele apagou o contexto, ele apagou a história desses rostos, porque ele pegou só o rosto e tirou dessas grandes fotos. Il n'y a que les visages, rien que des Só visages, tem seulement des os visages. rostos tiradas dessas fotos sem o contexto do qual elas foram tiradas. C'est donc une sorte de représentation de l'idée d'humanité. Então, um tipo de representação da humanidade, De l'idée d'humanité, da idade da humanidade, de uma ideia de humanidade. par le visage, en niant toutes les différences individuelles. Não só os rostos, dessa maneira ele vai negar todas as identidades individuais. Ça, ce sont des exemples où l'œuvre n'est pas une photo, Esses são exemplos de que a obra não é uma foto, elle est l'assemblage de toutes ces photographies. ela é o conjunto de todas essas fotografias. Chaque image en particulier n'a pas d'importance. Cada imagem em particular não tem importância. C'est la totalité de ces images qui est constitutive É a totalidade De dessas l'œuvre. imagens que é constitutiva de l'œuvre. da obra. Je termine avec un dernier exemple Eu termino com um último exemplo, qui est celui de Jörg Sasse, un photographe allemand que é esse de Jörg Sasser, um fotógrafo alemão, qui appartient à cette école célèbre en photographie aujourd'hui, l'école de Düsseldorf. que pertence a essa escola famosa hoje, que é a escola de Düsseldorf.
avec Thomas Ruf et tout Thomas le groupe Ruf de Düsseldorf. e todo o grupo de Düsseldorf. Donc, c'est une photographie très froide, É uma fotografia muito fria, totalement numérique, totalmente digital, mais qui travaille sur l'idée de l'archive. Vous allez voir. mas que trabalha sobre a ideia do arquivo. Tout ce groupe de Düsseldorf est lié à une sorte de Todo esse grupo de Düsseldorf está ligado photographe a um tipo de fotógrafos qui a fondé cette école, qui est fondaram Ernst essa et escola. Ilya Becher. Vous connaissez sûrement. C'est parce que tu parles en même temps que moi. Mais non, je te fais des phrases courtes. Bon, ils sont des élèves de Ernst et Ilya Becher, toute l'école de Düsseldorf. São alunos de uma pessoa especial, que ele falou o nome que eu não sei, da escola de Düsseldorf. Ernst et Ilya Becher. Ernst et Ilya. e Ilya. Ernst et Ilya, c'est un homme et une femme. Ah, Becher. ah, Les Becher, on les appelle en abrégé. C'est très connu dans l'histoire de la photographie bom, d'aujourd'hui. enfim, Mais é muito peu importe. conhecido na história da fotografia, vocês vão acabar entendendo, apesar da minha tradução. Et donc ils font ce qu'on a appelé Eles fazem o que a gente chamou du documentaire amélioré. de documentário melhorado. Comme on parle de réalité augmentée, et pas seulement de réalité virtuelle Como aujourd'hui. parte Vous connaissez ça. de uma realidade aumentada, não só uma realidade virtual. Les années 90-2000, c'était la réalité virtuelle qui était le grand sujet des recherches technologiques. Os anos 90 e os anos 2000 era La réalité virtuelle, a realidade virtual que dominava. virtual reality, VR. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la réalité augmentée. Hoje a gente trabalha sobre a realidade argumentada? Oui, Aumentada. augmentée. Sobre a realidade aumentada. C'est-à-dire sur le retour des possibilités du virtuel dans la réalité elle-même. Sobre o retorno da possibilidade do virtual sobre ela mesma. Et donc ici, c'est du documentaire augmenté ou documentaire amélioré. Qu'est-ce que ça veut dire? Então aqui é um documentário aumentado, um documentário melhorado. Jörg Sass ne prend aucune photo lui-même. Jörg Sass, ele mesmo não tirou nenhuma fotografia. Il utilise les photographies qu'il trouve dans les albums, dans la presse, dans les magazines, dans les revues. Il y en a assez, il n'y a plus besoin d'en faire, dit-il. Ele utiliza fotos que ele encontrou em todo lugar. Em todo lugar? Il y en a assez, ce n'est plus besoin d'en faire. Que tem muitas fotos, senão não tem necessidade de se fazer o que ele fez. E todas essas fotos foram tiradas les photos ont été de la presse. Dans les revues, les magazines, São partout où fotos il y a des images. de Sur Internet. revistas, da internet, não importa. Donc, il reproduit des photographies. Ele reproduz fotografias. Bon, et il les numérise. E ele vai enumerar essas fotos todas. Et il va, vous allez voir, faire un travail de classement. E ele vai fazer um trabalho de classificação com essas fotos. Pour lui, la chose la plus importante aujourd'hui, ce sont les inventaires. Para ele, a coisa mais importante hoje são os inventores. Les archives cataloguées. Os arquivos catalogados. Avec des numéros et des modes de classement. Com números e modos de classificação. Et donc chaque exposition de Jörg Sass montre l'archive. Então, cada exposição do Jörg Sass mostra um arquivo. Ce que vous avez là, les grands blocs, O que você vê ce lá, sont toutes les images de grande bloco, l'exposition, são todas as imagens da exposição, regroupées dans des meubles. regrupadas em um móvel, reagrupadas em um móvel. Sur le mur derrière, Na parede atrás, vous avez le mode de classement, a gente tem o modo de classificação, avec la numérotation. com toda a numeração das fotos. Et les visiteurs viennent prendre les photographies dans le meuble archive E os visitantes et vêm les tirar exposer. as fotos desse grande arquivo
et viennent les accrocher sur le mur. e vêm pendurar elas na parede. Je vous montre des détails. Eu vou mostrar para vocês um detalhe. Voilà le meuble archive avec les A photographies. próxima, esse é o móvel arquivo, Et vous voyez les numéros e vocês veem o número qui sont sur chaque petite boîte. que estão impresso em cada pequena caixinha daquele bloco que a gente viu na foto anterior. Ces numéros correspondent, next, Esse número corresponde au tableau qui est affiché à côté. On peut ao toujours quadro savoir que está c'est quoi le numéro 3, 8, 3, pendurado 2, etc. atrás. Et ensuite, les photos sont exposées. E em seguida as fotos são expostas. C'est le spectateur qui les expose. São os espectadores que expõem as fotos, eles que escolhem. Et chacun peut enlever et remettre les photographies dans le meuble. E cada um pode tirar e colocar a fotografia naquele móvel.